você tem uma Bíblia nessa noite, no livro de João, o Evangelho de João, a partir do capítulo 20, que diz assim. Livro de João, capítulo 20. E nós vamos ler a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi com Simão Pedro e com os outros discípulos e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram aos discípulos outra vez para casa. Amém. Irmãos, essa foi um trecho lido, onde talvez hoje, quase no mundo inteiro, por todas as igrejas cristãs, devem estar sendo lidos trechos sobre esse tipo de evento que aconteceu. Esse evento da ressurreição de Jesus, que é o que remete a esse dia, né? A Páscoa, que ela foi descrita na passagem, a Páscoa, o passaque em hebraico significaria uma passagem que remetiria à escravização, a passagem da escravização para a libertação do povo de Israel, aqui mostrada pela morte do cordeiro, que era passada nos umbrais das portas, para que o anjo da morte, onde ele passasse e matasse qualquer pessoa que não tivesse o sangue do cordeiro, e por isso todos os primogênitos do Egito que não tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das portas morreram. Contudo, os primogênitos do povo de Israel não morreram pelo sangue do cordeiro. Isso que foi narrado e significado na palavra Páscoa. Por isso Deus disse: vão, essa é a Páscoa do Senhor, e saiam da escravização e vão para a liberdade. Isso apontava justamente esse sangue do cordeiro, esse evento que nós acabamos de ler, que era a morte e a ressurreição de Jesus. Porém, Pai, o que é dito sobre a morte e ressurreição de Jesus, nós vamos entendê-la de duas formas completamente diferentes, que elas vão nos dar dois caminhos completamente diferentes. E por isso o tema dessa noite é o custo do Evangelho. O custo que nós devemos pagar pelo Evangelho. E a palavra Evangelho, no seu significado original grego, ela significa uma boa notícia, uma boa nova. Essa notícia que ela tem sido contada, ela tem sido noticiada anos e anos e anos. Mas é uma da história mais antiga. Se nós entendermos essa história e nós entendermos o que tem por trás dessa boa nova, dessa boa notícia, vai fazer com que nós entendemos o custo dela. E essa notícia, ela tem um custo, ela não vem vazia. Essa notícia que ela é contada para nós por milhares e milhares de anos, da forma que nós recebemos ela, nós vamos pagar ela de um jeito. Ou nós vamos pagar ela num pagamento muito barato, ou nós vamos pagar tudo por ela. Por isso, o tema dessa noite é o custo do Evangelho. A palavra Evangelho, conforme eu disse, é uma boa notícia. Essa notícia que ela é contada há milhares de anos, a notícia mais antiga que existe. É a história mais
antiga anunciada, que é anunciada nos 4 evangelhos da ressurreição de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, aonde Mateus, Marcos, Lucas e o apóstolo João, eles narram praticamente a mesma história, os mesmos detalhes. Tamanho foi o impacto do que eles presenciaram, do que foi essa notícia. Mas essa notícia da morte e ressurreição de Jesus, ela não se resume só nisso que nós acabamos de ler. Ela não se resume só nos pregos, ela não se resume na noite que Jesus foi entregue e no dia de domingo que ele ressuscitou. Mas essa notícia é a mais antiga porque ela foi contada nos primórdios da humanidade. Nós podemos acreditar que o homem foi criado ou por acaso de um evento cósmico do universo, de uma explosão, de um evento chamado Big Bang, onde poeiras cósmicas elas foram se espalhando pelo universo, se condensando através de planetas, e esses planetas foram se esfriando e criando condições para terem águas, e dentro dessas águas terem seres, moléculas, girinos, amebas, bactérias, e isso foi se tornando em seres que foram evoluindo até que nasceu nós. Ou nós podemos acreditar num Deus criador, numa mente criativa que nos criou, e realmente essa mente ela teve a ideia de te criar e nos criar, e isso é explicado, resumindo muito, através dos evangelhos e através da história que nós temos acesso. O acesso à história cristã, a história de um Criador, aonde a história que um Deus Criador nos criou fora do acaso da eventualidade pode ser contada até em outras religiões que não sejam cristãs, mas nenhuma religião que não seja cristã tem um Deus que veio aos homens, morreu, ressuscitou e vive até hoje. Nós não temos um líder, nós não temos uma religião, nós não temos uma figura que teve excepcionalmente uma morte e uma ressurreição da sua carne física e relatada historicamente por anos e anos diante dos olhos de muitos humanos, e ela é sustentada até hoje como cristianismo. Por isso, a história da morte de Jesus ela é uma história muito séria. E a história da ressurreição de Jesus, ela é o epicêntrico da humanidade. Ela é onde se resume toda a sua vida. Porque a história da morte e ressurreição de Jesus ela é contada nos inícios da criação da humanidade. Se você não é adepto à evolução da humanidade, e você é adepto ao Deus que te criou, assim que Deus cria a humanidade, e a humanidade ela cai no pecado, Deus ele já profetiza a vida e esse acontecimento da morte e ressurreição de Jesus Cristo, aonde ele diz para o próprio, ele profetiza ao homem, a Eva e a serpente, os únicos homens que tinham na humanidade. Ele já diz: porém inimizade entre ti e a descendência da mulher, e ele pisará a sua cabeça. Ou seja, o fato de Jesus vir ao mundo, ele já foi profetizado, essa história já foi contada há milhares e milhares e milhares de anos atrás, que Jesus viria à terra, e ele foi profetizado que o descendente de uma mulher pisaria a cabeça de Satanás, do diabo, da serpente, onde ela é descrita no livro de Apocalipse: o antigo dragão, a antiga serpente foi lançada no lago de fogo. Essa é a revelação que está por vir, e essa história foi contada milhares de anos atrás, aonde o próprio profeta Abraão, anos depois, ele encontrado por Deus, e o profeta Abraão ele é encorajado a sacrificar o seu filho, aonde a história ela narra e ela decreta que Abraão ele foi encorajado nos detalhes, nos mínimos detalhes, a sacrificar o seu filho. Aonde Deus fala para Abraão: Abraão, pega seu filho, o teu único filho, e ofereça em sacrifício para mim. Ofereça em sacrifício e holocausto para mim. E os detalhes que é narrado dessa história, do sacrifício de Abraão, do seu filho Isaac, é os mesmos detalhes minuciosamente contados que entra na mesma harmonia da história da crucificação de Jesus Cristo. Onde Deus fala para Abraão: pega seu filho, o teu único filho. Só para o homem, só para a história, tem
o seu filho amado, o teu único filho Jesus, o seu primogênito, o seu unigênito, onde nós não podemos entender isso, mas Jesus, ele é próprio Deus, porque ele é filho de Deus. É como se Deus tivesse se multiplicado, e a Bíblia fala, ele é o primogênito da criação, ou seja, ele, ao mesmo tempo que ele é o primogênito, ele é o unigênito, ou seja, ele, Deus, ele é um, sendo dois, e Deus, ele remete esses fatos históricos a Abraão, pega o teu único filho, para a gente poder entender um pouco sobre essa história de morte e crucificação, aonde ele fala uns detalhes bem interessantes, aonde Isaac, a Bíblia relata que ele carregou a própria lenha do holocausto nos seus braços, e a Bíblia vai narrando que Isaac vai subindo ao Monte Moriá, o mesmo monte nas imediações de Jerusalém, o mesmo monte onde nas imediações Jesus foi crucificado, e Jesus chega nesse momento com Abraão para sentir aquele aquecimento, aquele momento que aconteceria milhares e milhares de anos depois, para ele começar a viver aquele momento da crucificação, com Abraão, com Isaac, e ele leva Abraão naquele monte, e ele já começa a vislumbrar e visualizar o que ele faria por Tchê, o que ele faria por Adelson há milhares e milhares de anos atrás. E continua a história vai continuando, de Abraão, no Jardim do Éden, e ela chega a Moisés em Deuteronômio, no capítulo 18, ali no verso 5, onde ele fala, o próprio Moisés diz, haverá um profeta maior do que eu, e esse profeta virá, e ele conduzirá o seu povo, e ele fará profecias. E a diferença de vocês entenderem se ele é um verdadeiro profeta ou não, desse profeta que eu estou profetizando, Moisés diz, é que tudo que ele falar se cumprirá. E a gente vê exatamente tudo que Deus fala, tudo que Jesus falou, tintim por tintim, vírgula por vírgula, que ele morreria, que ele sofreria, e que no terceiro dia ele ressuscitaria, aconteceu. Isso foi profetizado, e foi contada essa história milhares e milhares de anos atrás por Moisés. E não para por aí, o profeta Isaías diz em Isaías 53, quem creu na nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Aquela profecia maravilhosa de Isaías 53, onde diz que ele foi moído, ele foi transpassado, onde ele recebeu o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre ele. Por isso ele foi moído, ele foi castigado e recebeu o nosso castigo. Foi levado mudo como um cordeiro levado ao matadouro, como um cordeiro mudo levando diante dos seus tosqueadores, contudo não abriu a sua boca. E a gente vê essas profecias sendo concretizadas em Lucas 24:11, em Mateus 27:12, onde diz que ele é levado diante dos sacerdotes, contudo ele não respondeu nada. Você vê os mínimos detalhes, como é que essa história é conservada, como ele é contado no livro de Isaías 53, há 700 anos antes da morte e ressurreição de Cristo. Os detalhes que Jesus não responderia aos sacerdotes, que ele seria levado mudo, que ele seria moído, que ele seria transpassado pela espada, que ele seria crucificado para pagar o nosso pecado, e que ele não falaria nada. Um detalhe, Deus faz questão de revelar a Isaías, o que vai acontecer é que virá um profeta, ele será morto, e ele vai ser morto quieto, sem falar nada, mudo. Isso é muito revelador para a gente. É muito revelador como que Jesus anuncia várias vezes a sua vida e a sua morte por várias pessoas diferentes, em várias épocas diferentes e com detalhes diferentes, que ele carregaria, onde Isaac carrega a lenha do holocausto, e o próprio Jesus carrega a lenha do seu holocausto, onde Jesus ele carrega a sua cruz. Como que Abraão poderia saber desses detalhes? Como que Deus usa esses detalhes de Isaac carregando a lenha para ser prestes a ser sacrificado? E a Bíblia narra que Jesus carregou a sua própria cruz. Épocas diferentes. Moisés em épocas diferentes narra a vida de Jesus. Isaías em épocas diferentes narra um detalhe que Jesus ficaria mudo. Como que essa história ela não se perde com pessoas diferentes, épocas diferentes e detalhes diferentes, ao longo de milhares e de milhares e de milhares de anos, até Jesus ser morto e
ser ressurreto. Essa história é contada e Jesus realmente ele morre sem se defender. 700 anos antes de Cristo morrer. Eu me surpreendo quando eu pego a história do Brasil, uma história de um que tem 500 anos. Quantos detalhes se perderam da história? Quantos detalhes históricos, fatos que nós não temos escritos, nós não temos acesso da história mais recente do Brasil, que aconteceu agora, 500 anos. Detalhes históricos, fatos que nós não sabemos. Como que um fato, 700 anos de Cristo, de um detalhe, que Cristo morreria quieto, foi dito há 700 anos antes de Cristo, e realmente esse fato é cumprido na morte de Jesus. Esses detalhes, eles são conservados, eles são guardados ao longo da história, e por isso essa notícia não é uma notícia que aconteceu por acaso. Essa notícia ela foi anunciada por milhares e milhares e milhares de anos, anunciada aos apóstolos. Por isso o livro de Romanos ele diz uma coisa muito importante, reveladora para nós hoje. O livro de Romanos ele diz uma coisa muito reveladora para você, sentado aqui hoje. Ele diz: por isso tais homens são indesculpáveis, pois os atributos visíveis e invisíveis de Deus são facilmente percebidos através de toda a criação. Por isso, ao você olhar para o sol, aos raios solares, você vê o desabrochar de uma flor, você vê um canto de um passarinho, é impossível você não ter uma noção da existência de um Deus. E por isso, o livro de Provérbios capítulo 1, ele diz exatamente isso. Como nós somos indesculpáveis, como nós não temos como nós não percebermos a existência de Deus. Onde no livro de Provérbios capítulo 1, versículo 20, diz assim: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta sua voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento? Atentai para minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem entendesse, antes rejeitasse a todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei nas vossas desventuras, e em vindo ao vosso terror eu os zombarei. Isso é o que é narrado sabiamente pelo escritor de Provérbios, onde ele diz: grita na rua a sabedoria. Ou seja, a palavra de Deus é anunciada escancaradamente. Aonde hoje não é anunciada a palavra de Deus? Raramente, excepcionalmente, em alguns lugares do mundo não é pregada a palavra de Deus. Mais de 7 bilhões de pessoas se intitulam cristão. Por isso o livro de Provérbios diz: grita na rua a sabedoria, e na praça levanta a voz. A qualquer momento, em qualquer praça, em qualquer cidade, em qualquer bairro, você encontra uma igreja. Em qualquer lugar, qualquer canal de TV, qualquer rádio, você sintoniza, você tem acesso à palavra de Deus. Talvez com a motivação certa, com a motivação errada, não importa, mas que a palavra de Deus é anunciada por anos e milhares de anos, por todo lugar que você vê, isso é incontestável. Em qualquer programa de TV, você muda a TV, canal por canal, e você vê a palavra de Deus sendo anunciada, em rádios, em praças, em cidades. E ele diz no versículo 21 uma coisa reveladora: do alto dos muros clama, à entrada das portas nas cidades profere a sua palavra. Toda entrada da cidade existe um santo, existe uma imagem, alguma coisa pendurada, levantada, que remete a alguma coisa de Deus. Talvez com a motivação certa, com a motivação errada, novamente diz: não importa. Mas isso é muito revelador quando diz que na entrada das portas na cidade profere as suas palavras, aonde muitas vezes nós temos a motivação de levantar imagens para mostrar: essa pessoa andou com Jesus, essa pessoa esteve com Jesus. Talvez nós mudamos os intercessores, mas o que não muda é que Jesus torna as pessoas famosas e que a sua palavra é anunciada dia após dia, lugar após lugar, TV após TV, e
igreja após igreja, entrada de cidade após entrada de cidade, tais homens são indesculpáveis. A palavra de Jesus está sendo sempre anunciada no seu celular nesse exato momento. Dia 20 de abril de 2025. Ou seja, exatamente 2025 anos depois de Cristo. A data que está no seu celular remete uma data de 2025 anos depois de Cristo. Está aí, ó, amarrado, incrustado na nossa vida. Jesus para todo lado, quando você assina o cheque e vai lá, dia 20 de abril de 2025. Pronto, está lá, Jesus sendo anunciado através desse celular aqui, ó, que tem uma data. A Microsoft, o Facebook, o Instagram, a Apple, a Samsung glorificam a Deus quando coloca no seu sistema operacional a data de 2025 depois de Cristo. É impressionante isso. É impressionante o poder de Deus. Mark Zuckerberg, Elon Musk, está aí, ó, glorificando a Deus, se rendendo ao que aconteceu no ano histórico de 2025 anos, Jesus nascer. Mas isso não foi contado agora. Isso foi contado por milhares e milhares de anos, milhares e milhares de detalhes contando da vida de Jesus Cristo. Por isso o tema dessa noite é o custo do Evangelho. O quanto que você está disposto a pagar desse Evangelho. E primeiramente, para nós entendermos o quanto nós estamos dispostos a pagar por esse Evangelho, talvez a pergunta nesse texto que nós lemos hoje é uma pergunta muito reveladora. Uma pergunta que está no livro de João, que a gente acabou de ler, no livro de João, capítulo 20. Para nós sabermos o custo do Evangelho, é respondermos uma pergunta: quem que nós queremos encontrar? Diante dessa história, diante desses fatos históricos que foram narrados por milhares e milhares de anos, e diante do que você sabe do que aconteceu com Jesus, diante da história que você sabe que Jesus morreu e ressuscitou, que é anunciado para você por milhares e milhares de anos, de uma forma indesculpável. Isso nós estamos aqui nessa noite, nós somos mais indesculpáveis ainda, porque isso está sendo claramente explícita para a gente. A pergunta é: quem que nós queremos encontrar? Vamos pela leitura do texto novamente, que diz no capítulo de João, no livro de João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi a ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. E a pergunta, irmãos, que eu faço para essa noite a vocês e a nós é: quem nós queremos encontrar? Um Jesus vivo, ou nós queremos encontrar um Jesus morto nesse dia? Hoje, 2025 anos, ou melhor, 2000 e poucos anos após a morte e ressurreição e após o que foi contado da história de Jesus, quem que você quer encontrar? Você quer encontrar um Jesus vivo que ressuscitou, ou nós estamos dispostos a encontrar um Jesus morto? Ou nós estamos dispostos a ir ao sepulcro, a nós visitarmos o sepulcro? Está muito alto o som? Quer abaixar um pouco? Ou nós queremos visitar o sepulcro? Nós queremos visitar a tumba? Nós queremos fazer um ato religioso de embalsamar o corpo de Jesus e visitar um túmulo, um sepulcro e encontrar Jesus morto? A pergunta é essa: qual tipo de expectativa nós temos hoje? Porque essa era a expectativa de Maria. Essa era a expectativa de Maria Madalena. A Bíblia narra que Maria Madalena ela foi ao sepulcro. E então ela correu ao túmulo, ao sepulcro, e viu que a pedra estava revolvida, assim como diz em Lucas 24, 56. E diz assim: o Lucas, agora, um novo espectador, ele narra no livro
5, melhor dizendo, ele diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, e eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? E essa foi a expectativa de Maria Madalena, de ir ao sepulcro encontrar um morto, encontrar um corpo, onde ela pudesse embalsamar, onde ela pudesse pegar aromas, onde diz em todos os outros evangelhos que Maria Madalena, junto com alguns discípulos, prepararam aromas para embalsamar o corpo de Jesus. Por isso elas foram ao sepulcro, e a expectativa desse povo, e a primeira expectativa de Maria Madalena era encontrar um morto. E por isso a pergunta que eu faço para você hoje: quem que você quer encontrar? Um Jesus vivo ou um Jesus morto? Porque quando nós encontramos um Jesus morto, quando a nossa expectativa é encontrar um corpo, nós vivemos no rio, que é justamente o que Maria Madalena iria fazer ao encontrar um morto, ao visitar o sepulcro. Era embalsamar Jesus, era passar especiarias, aromas e embalsamar o corpo de Jesus em um ato religioso judaico. E quando a gente está com a expectativa de encontrar um Jesus morto, embalsamá-lo, é justamente isso que nós vivemos. Nós vivemos um rito, nós vivemos um ato religioso. Quando nós temos todas as notícias detalhadas, explicadas, e nós não cremos, é nisso que nós deparamos. Nós nos deparamos com uma expectativa de não acreditar que Jesus de fato está vivo agora, vivinho, ressurreto, sentado no seu trono. E por isso nós não devolvemos glória, nós não devolvemos obediência, porque será que nós acreditamos que Jesus está vivo hoje, da forma como ele diz e foi relatado? E por isso a própria mensagem de Isaías diz: quem creu na nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? O livro de Isaías, capítulo 53, onde ele narra os detalhes da morte de Jesus, ele começa falando disso. Quem creu na nossa mensagem? Porque eles não acreditaram. Isso era uma dificuldade de não acreditar. E a Bíblia diz no versículo 9 de João capítulo 20: pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, o que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E é justamente essa a nossa dificuldade. Em Lucas 24:11 diz a mesma coisa: tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. E a mesma coisa é dito em Marcos 16:11, e não acreditaram nelas. E a pergunta é: nós acreditamos que Jesus morreu e está vivo hoje? A pergunta é: por que nós não entregamos tudo para Jesus? Por que nós não vamos de encontro a esse Deus Criador? Por que nós não lemos a Bíblia todo dia? Por que nós não entregamos horas em oração? E por que nós não obedecemos esse Deus verdadeiro, sendo que nós acreditamos que Ele morreu e ressuscitou? A pergunta é: você quer encontrar um Deus vivo ou um Deus morto? É que muitas vezes nós estamos dispostos a encontrar um túmulo. Muitas vezes nós estamos dispostos a frequentar igrejas porque todo mundo frequenta, porque meu pai frequentou, porque a história é assim, a história do Brasil é assim, a história da minha família é assim, o meu pai fazia, minha mãe fazia, o meu vizinho faz, a maioria faz, mas muitas vezes a gente não tem um encontro com Deus vivo, ressurreto. Um Deus que ressuscitou de verdade e que Ele vive. Muitas vezes nós temos uma expectativa de encontrar um Deus morto, um Jesus morto, onde eu até faço os ritos, até eu estou disposto a embalsamar o corpo dele, através de atos rituais, através de um cantar um hino, através de eu exercer o ministério, através de eu ir para a igreja, através de eu estar cumprindo meus atos religiosos em dia. E nós vamos dia após dia, muitas vezes, vivendo uma expectativa de um Jesus morto, e nós vivemos os nossos atos religiosos. Então, às vezes importa que as minhas fotos do Facebook, das minhas ofertas, dos meus sacrifícios que eu faço esteja em dia, o quanto que eu preguei, o quanto que eu toquei, o quanto que eu ensinei crianças, o quanto que eu trabalhei para a igreja. Mas tudo isso muito na expectativa de um Deus morto. E a igreja visitar um túmulo, um sepulcro, embalsamar o Jesus. E essa é a dificuldade.
essa dificuldade que nós temos, uma dificuldade de não acreditar nos fatos históricos, contados minuciosamente. Essa foi a dificuldade dos apóstolos. Anos após anos, profetas após profetas, épocas após épocas, anunciavam que Jesus viria, morreria, aonde o próprio Jesus anuncia: eu vou vir, vou morrer, vou ser entregue aos homens, e convém que eu morra, porém eu vou ressuscitar. E eles não acreditaram. É uma dificuldade nossa, irmãos. É uma dificuldade nossa, na nossa limitação carnal, de nós acreditarmos esse fato, que Jesus morreu e ressuscitou, que Ele está vivo hoje. É uma dificuldade de nós não acreditar. Será que nós acreditamos? Será que nós vivemos animados com essa crença, dia após dia, que Jesus está vivo agora? Será que você tem esse ânimo? Você tem essa devoção e obediência e adoração em obediência do Deus que é vivo hoje? Por que você não entrega tudo para Deus? Por que você não tem fé em Deus? Por que você não quer isso? Através de você encontrar Deus, onde esse Deus que está vivo, Ele diz que Ele é revelado através da sua palavra. E por que nós não lemos a Bíblia? Por que nós não nos debruçamos na Bíblia com um ar de encontrar um Deus vivo? Ou não com um ar de eu colocar e ticar um dia a mais da minha leitura bíblica, está entregue? Um rito. Mais uma página virada. Não, eu ir na expectativa de encontrar um Deus vivo através da sua palavra, através das suas histórias. Por que eu não me animo? Por que eu não vou? Por que eu não prego? Por que eu não anuncio? Por que eu não corro com a expectativa de encontrar um Jesus vivo? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Saber das promessas e os cumprimentos, saber das promessas e os cumprimentos e não vivê-las, é encontrar um Jesus morto. Nós sabemos das promessas, nós sabemos da história, que Jesus morreu e ressuscitou, é nós encontrarmos um Jesus morto. Porém, nós devemos encontrar um Jesus vivo. Hoje, nós devemos encontrar um Jesus que ressuscitou. Amém? Hoje é dia de encontrar um Deus vivo. Ele vive de verdade. Ele está no meio de nós. Hoje é dia de encontrar um Deus que está vivo. Por isso eu te encorajo, você acompanhar comigo no livro de Lucas. Agora o livro de Lucas, capítulo 24, se você tiver uma Bíblia. E no livro de Lucas, capítulo 24, ele fala como nós encontrarmos um Deus vivo, como nós irmos e nós levantarmos de encontro com a expectativa de encontrar Jesus vivo. E ele diz assim no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 5: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, e lhes falavam: por que buscar entre os mortos o que vive? Ele não está aqui. Mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E o que nós precisamos fazer, irmãos, nessa noite, é lembrar das promessas de Deus. O que nós precisamos é, de fato, você acredita nessa história? Você acredita nessa história que ela foi anunciada nas praças, ela foi anunciada ano após ano, dias após dias, que Jesus viria, morreu e ressuscitou? Isso é fato, e você está disposto a ir de encontro com Jesus morto ou ir de encontro com Jesus vivo? Não importa o lugar, não importa a sua cidade, não importa a sua história, não importa os recursos, não importa a quantidade, importa o que você está disposto a encontrar, um Jesus que vive. Porque quando ele voltar, não vai ter cidade, não vai ter placa de igreja, não vai ter seu recurso, se sua igreja tinha muita pessoa, se tinha um violão de marca, se tinha um cantor maravilhoso, se tinha ar-condicionado, se não tinha, se era grande, se era pequena. Importa se você encontrou Jesus vivo
Jesus morto. Por isso, irmãos, isso é que importa. Importa a gente se lembrar das suas histórias que foram reveladas. Nós devemos acreditar dia a dia, lembrar das suas palavras, assim como aquele cego diz: Jesus, filho de Davi, tente compaixão de mim. Por isso que não tem a ver com recursos, tem a ver com uma vontade de você querer encontrar um Jesus vivo. Assim como um cego, um mendigo, pedindo esmola, teve a oportunidade de estar diante do Deus Criador. Por ele acreditar que ele era o Deus, filho de Davi, onde Jesus ele nasce da descendência de Davi, filho de José, descendente da tribo de Judá, nascido em Belém. Por isso ele vai e ele nasce em Belém, ou seja, ele é por direito, nascido direto da raiz do rei Davi, o rei dos judeus. Por isso a Bíblia diz, aonde muitas vezes nós oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, Deus ele é Deus e ele é rei nos céus e ele é Deus na terra. Ou seja, ele veio aqui e ele nasce de uma linhagem real, direta da linhagem de Davi, claro, num tempo oprimido pelo Império Romano, mas ainda assim de uma linhagem real de Davi. E ele nasce, ele é o filho primogênito de José, descendente de Davi, da tribo de Judá, da cidade de Belém. E ele nasce, e ele assume o trono real, e ele morre, e ele ressuscita, e ele está vivo, sentado nesse trono real, nessa terra, agora, reinando, aqui na terra e nos céus. Um Deus vivo que faz um cego enxergar isso e entender: eu quero encontrar um Deus vivo, esse Deus filho de Davi. Esse Deus ele é vivo na sua vida hoje, ele é rei. Você acredita que Deus ele reina na vida de Trump, na vida de Luiz Inácio, na vida de governador de São Paulo, Tarcísio Nunes? Você acredita nisso? Xi Jinping nas mãos de Deus, pois não há nenhuma autoridade imposta se não for pela vontade de Deus, pois toda instituição que há era imposta pela permissão de Deus, as boas para os louvores dos que praticam bem, ou as maus para os castigos de quem praticam as iniquidades. Ele é rei, ele é vivo, ele ressuscitou. A pergunta é: você quer encontrar um Deus vivo ou um Deus morto? Você acredita nisso? Você acredita que Deus está vivo nesse exato momento e ele reina diante dos céus, porque ele ressuscitou em carne e espírito, e que você pode ressuscitar? Por isso, quando você crê nisso, você não se torna um evangélico. No Brasil, o IBGE anuncia que nós somos, que existe 70% de evangélicos. 70% de evangélicos do IBGE. Porém, nós somos o país mais corrupto que existe. 70% de evangélicos e o país mais corrupto. Será que esses evangélicos, eles acreditam num Deus vivo ou num Deus morto? 70% da classe cristã do Brasil, a maior classe, e é o país mais evangélico, por acaso é o país mais corrupto. Por isso que quando nós nos tornamos, e nós acreditamos, e nós encontramos um Deus vivo, nós não nos tornamos evangélicos, nós nos tornamos discípulos de Deus. Nós nos tornamos seguidores de um Deus vivo. E quando você encontra um Deus vivo, quando você se encontra esse Deus que está vivo, você se torna um discípulo, aquele que segue, aquele que persevera, aquele que vai, aquele que não desiste, aquele que tem ânimo, aquele que quer. Por isso, no livro de Atos, capítulo 5, ele resume esse espírito. No livro de Atos, capítulo 5, ele fala o que é o espírito de um discípulo. No livro de Atos, capítulo 5, versículo 41, ele diz assim: e eles retiraram do sinédrio, depois que Jesus morreu e ressuscitou, os apóstolos eles são levados ao sinédrio, às autoridades da classe religiosa do momento, e eles são interrogados, eles são oprimidos, torturados, e a Bíblia diz dos discípulos: e eles se retiraram
tiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. E a pergunta é: você encontra, ou você quer encontrar um Jesus vivo ou um Jesus morto? Se você está disposto a encontrar um Jesus vivo, saiba que você tem que entregar tudo. O custo do Evangelho é isso. A pergunta é: quanto você está disposto a pagar por esse Evangelho? E cuidado com a sua resposta. Porque o custo desse Evangelho, e se você fala, eu quero encontrar um Jesus vivo, o custo desse Evangelho é nada além do que tudo. É você entregar tudo. Não tem como você encontrar um Deus vivo, assim como esses discípulos encontraram, e você não está disposto a entregar tudo. Quando nós encontramos um Deus morto, até nós entregamos alguma coisa, um pouquinho, um ritual, uma ida na igreja de vez em quando, servir o ministério de vez em quando, ler a Bíblia de vez em quando. Quando eu encontro Jesus morto, até eu estou disposto a embalsamá-lo, a viver um rito, a cantar de vez em quando, a ler a Bíblia de vez em quando. Mas quando eu encontro Jesus vivo, eu sou um discípulo. Que eu me regozijo e que eu me fico feliz e me considero digno de sofrer as afrontas por esse nome desse Jesus que está vivo. E por isso encontrar um Deus vivo, encontrar Jesus vivo, é se tornar discípulo. Fiquem comigo aqui, irmãos. Fiquem comigo, foquem em mim. Encontrar um Jesus vivo é se tornar um discípulo. É você perseverar, é você seguir, é você querer seguir essa afronta e pagar esse preço. Por isso a pergunta é: você quer encontrar um Jesus vivo ou um Jesus morto? Você está disposto a pagar quanto por esse Evangelho? Só uma orientação: cuidado com a sua resposta. Porque se você está disposto a encontrar um Deus vivo, você tem que estar disposto a pagar tudo por Ele. Tudo. Sabe por quê? Porque Ele entregou tudo por você. Ele entregou a sua vida por você. E o único fato de nós termos esse Deus é nós entregarmos tudo. Sabe por quê? Porque o Evangelho é sangrento. O Evangelho é doloroso. O Evangelho ele é radical. Ele tem que se abdicar. Você tem que muitas vezes investir. Muitas vezes o Evangelho você tem que perseverar. Você tem que ir atrás. Você tem que seguir. Você tem que ficar sozinho às vezes. Você tem que sofrer. Mas contudo, você faz isso por Deus vivo. Contudo, você faz isso por Deus que está vivo até hoje, o que vale a pena. O Evangelho muitas vezes tem as promessas. O Evangelho que é a promessa do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Evangelho às vezes quer as promessas de Jeremias 29, capítulo 11. Eu conheci os pensamentos que eu tenho de vocês. Pensamentos de bem, não de mal, para dar os fins que desejarem. Muitas vezes nós queremos um bônus. Nós queremos encontrar um Jesus morto e contudo ter os bônus do Evangelho. Mas o discípulo, ele encontra um Jesus vivo. O discípulo, ele segue. O discípulo, ele acredita nas notícias. O discípulo, ele entrega tudo. A pergunta é, e cuidado com a resposta: o que você quer encontrar hoje? Um Deus vivo ou um Jesus morto? Se você está disposto a encontrar um Jesus vivo, sabe? Ele está vivo hoje. Ele está disposto a ser encontrado. E você vai estar disposto, e você deve estar disposto a entregar tudo. Porém, é um Deus que ele cumpre as suas promessas. É um Deus criador. E se você está disposto a encontrar um Deus vivo, saiba que você vai ter, em troca de entregar tudo, você vai ter tudo de volta. Você vai ter a sua vida eterna. Assim como ele vive, a promessa que é dita é que nós um dia nós poderemos morrer, e mesmo que a nossa morte física aconteça, nós vamos, assim como Cristo, ressuscitar e viver eternamente ao lado de Deus. Amém, irmãos? Amém. E a pergunta é: quem você quer encontrar essa noite? Um Deus vivo ou um Deus morto? A resposta é que Deus vive hoje. Você tem a oportunidade de encontrar um Deus vivo.
você tem a oportunidade de perseverar, você tem a oportunidade de continuar, e você tem a oportunidade, independente do que aconteça, viver os planos que Deus tem para a sua vida. Por isso, irmãos, eu gostaria de deixar essa mensagem com você. Encontre Deus vivo, Deus que ressuscitou na sua vida. E viva cada dia da sua vida como um Deus vivo, como Jesus que está vivo, que Ele vive, que Ele